Germes enteais. Primeira parte. Falei do despertar dos germes espirituais para a consciência da existência. Assim como no último sedimento da esfera espiritual existem germes espirituais, da mesma forma existe no enteal, por último, um sedimento de germes enteais inconscientes. E como os germes espirituais mergulham na mais delicada camada da matéria fina, assim também mergulham os germes enteais na mais delicada camada da matéria grosseira, onde mais tarde agem como auxiliadores enteais desenvolvidos. Também esses germes enteais recebem invólucros e, tornando-se assim mais pesados, mergulham numa camada um pouco mais densa da matéria grosseira, onde ficam literalmente retidos. Antes de passar às explicações, tenho de apresentar algo do que já falei certa vez ligeiramente. Porém, evitei de propósito até agora explicações mais minuciosas, pois o espírito humano poderia facilmente chegar a ideias confusas se eu dissesse muita coisa prematuramente. Mencionei que, na criação, além das coisas que tomaram forma, fluem ainda correntezas que transpassam a criação. Contudo, com a expressão correntezas, também já temos a forma em si, pois de fato é assim. São correntezas que perpassam a criação como os rios perpassam a terra, e da mesma forma como as correntes de ar. E como essas duas espécies grosso-materiais de correntezas na terra, em sua diversidade, assim também temos duas espécies de correntezas atravessando a criação: as correntezas enteais e as correntezas espirituais. Nada existe sem forma na criação. Temos formas individuais e formas coletivas. As formas coletivas pertencem às correntezas específicas que atuam ao lado, ou melhor, com as formações singulares ou individuais. Cada uma dessas correntezas tem bem determinadas incumbências que correspondem exatamente à sua espécie. Podemos dizer também que se originam da espécie. Assim, uma corrente espiritual conduz, entre outros, também os germes espirituais, enquanto estão inconscientes, ao caminho que os leva à possibilidade de desenvolvimento. Nesse caminho, o impulso interior do germe espiritual para a conscientização age impulsionando e empurrando, e o rio da correnteza espiritual age carregando. Na época em que os primeiros germes espirituais se aproximaram daquela parte do mundo a que a Terra pertence, a matéria ainda não era tão densa quanto hoje, já que só mais tarde o querer da humanidade, desenvolvendo-se de forma errada, produziu maior densidade e peso, o que teve como consequência um maior afastamento da luz e movimento mais lento e estorvante. Bastou ao germe espiritual, na leveza da matéria de outrora, o próprio impulso e o fato de ser carregado pela corrente para alcançar o primeiro alvo do desenvolvimento. E também o desenvolvimento progressivo era mais fácil, uma vez que para o caminho seguinte já bastava uma
fraca tomada de consciência como impulso, a fim de poder prosseguir mais um trecho do caminho. Tudo isso tornou-se muito mais difícil atualmente. Aqui tenho de intercalar algo novamente. O processo de descida dos germes espirituais realiza-se sem interrupção para a criação. Quando eu disse anteriormente que se faz mister uma bem determinada maturidade da matéria para a recepção dos germes espirituais, e que isso não se pode repetir mais com a maturidade crescente, não me referia à criação inteira, mas unicamente a corpos celestes isolados, como, por exemplo, a Terra. Para esta, por fim, só podiam vir almas humanas mais velhas, já encarnadas anteriormente, as quais têm de finalizar suas peregrinações no fechamento dos círculos, mas não germes espirituais, isto é, almas que nunca tiveram na densa matéria grosseira. Partes da criação, porém, estão sempre prontas para poder receber germes espirituais que já atingiram a consciência do existir, mas que, para obterem a autoconsciência, precisam primeiro desenvolver-se na vivência. Enquanto o espírito humano possuir somente uma consciência do existir, tem de conservar o nome de germe espiritual, mesmo se o seu invólucro já puder ter forma humana. Só com o desenvolvimento progressivo para a autoconsciência é que ele cessa de ser germe espiritual humano e se torna espírito humano. É necessário dizer isso aqui a fim de evitar interpretações falsas ou noções erradas. Por isso, já em minha última dissertação, mencionei que é longo o caminho da consciência do existir até a autoconsciência humana, a qual requer primeiro a livre e consciente decisão da vontade, mas com isso também a plena responsabilidade. À medida que progrido com minhas explicações, tenho de efetuar sempre mais rigorosas separações de noções, ao passo que até agora podia deixar muitas coisas ainda em noções genéricas. Não se trata, portanto, de nenhuma espécie de jogo de palavras, como não poucas pessoas astutas, em sua indolência espiritual, estavam prontas para designar alguns trechos de minha mensagem, com o que, pois, mostravam bem nitidamente apenas sua completa ignorância e falta de noção quanto à seriedade e grandeza da coisa. Mas, sim, trata-se de uma absoluta e inevitável necessidade se o ser humano quiser mesmo penetrar no movimento da criação. Aí não lhe podem bastar para sempre algumas expressões terrenas. Pelo contrário, tem de se dignar a aprender com o tempo limites cada vez mais exatos e pesar claramente o verdadeiro sentido de cada palavra. Assim também temos de fazer, se quisermos prosseguir e não ficar parados, ou deixar atrás de nós campos não esclarecidos. Também nisso tem de haver movimento, ao invés do apego rígido e teimoso.
Quando primeiro esclareço algo em largos traços, posso denominá-lo de modo diferente do que quando entro em pormenores, tendo que diferenciar mais e mais o que primeiro eu podia tomar como noção genérica. Preciso sempre dar primeiramente noções genéricas, para, mais tarde, entrar em pormenores. Quando a noção genérica houver tomado em vossa capacidade de compreensão uma imagem mais ou menos clara. De outro modo, jamais poderíeis alcançar uma compreensão, tendo em vista a imensa grandeza da criação. Perderíeis rapidamente o terreno firme do autêntico saber e cairíeis nas habituais incoerências dos seres humanos que identificam os adeptos das numerosas seitas e também das igrejas. Por isso, deixai tais criaturas humanas falar sossegadamente, pois com isso apenas dão testemunho de sua própria superficialidade e do seu temor diante do esforço de um maior aprofundamento. E segui-me alegremente, assim como vos dou. Então só vos advirá vantagem disso, pois eu não só torno tudo mais fácil ao espírito humano, como, acima de tudo, possibilito a compreensão do que é grandioso, pelo menos naquelas partes com as quais ele se encontra em ligação e das quais depende sua atividade. Continua na segunda parte.